compartilhar a tela com vocês. Então, aula renovada, né? Aula atualizada, para a gente falar um pouquinho de código de ética médica, tá bom? Então, vamos entender um pouquinho. O código de ética médica, ele é um código que são diretrizes mesmo de como é que eles esperam, né? Como é que é esperado que seja o comportamento médico. Então, você tem desde os princípios fundamentais até os direitos, os deveres, ele normatiza a questão de remuneração, de sigilo. Então, ele é um código de conduta, tá? Não é uma lei propriamente dita, mas ele é um código de conduta e esse código de conduta ele tem que ser seguido a partir do momento que eu resolvo ser médica e ser inscrita no CRM. E eu posso, inclusive, receber punições se eu não seguir esse código de ética, tá bom? A resolução, gente, mais nova é essa que foi de 1º de novembro de 2018. Então, a última atualização tinha sido feita em 2016. Então, foram 2 anos aí de discussões, de renovação, para chegar a esse código agora, que é o de novembro de 2018. E ele entrou em vigor 30 de 4 de 2019. Ele fala dos direitos, fala dos deveres, e ele teve algumas, são poucas as modificações, são modificações pontuais, tem algumas coisas que fizeram alguma diferença. Eu vou ir apontando isso para vocês vão perceber, tá? Então, olha aqui, gente, o código de ética, o que é esse código de ética? Olha só, o presente código, ele contém, né, as normas que devem ser seguidas pelos médicos no exercício da sua profissão, inclusive nas atividades relativas a ensino, a pesquisa, a administração de serviços de saúde. Então, ele fala como é que eu tenho que me comportar como professora, como é que eu tenho que, né, uma médica que é professora, ensinando a medicina, uma médica pesquisadora, uma médica administradora do plano, perita, auditora. Então, não é só o exercício da medicina propriamente dito, tá? Então, olha só, bem como em quaisquer outras que utilizem o conhecimento advindo do estudo da medicina. Então, eu tenho que seguir essas normas. E ele é dividido nessas partes. Se vocês tiverem a oportunidade, né, de baixar o documento, é interessante que vocês baixem, leiam esse documento, para vocês, né, evitarem problemas. Eu não fiz isso porque eu não sabia, né? Então, princípios fundamentais, os direitos dos médicos, depois fala um pouco da responsabilidade profissional, dos direitos humanos em geral, né, em relação aos pacientes, aos colegas, ao próprio médico. Então, é uma coisa interessante, um tópico interessante que entrou nessa parte aí dos direitos humanos foi que o médico que é portador de deficiência, ele merece trabalhar, ele merece ser tratado dignamente e ser respeitado de acordo com a sua deficiência. Tá? Isso não tinha nos outros códigos, apesar de ser muito óbvio. Hoje eu estava tendo uma discussão na internet e alguém me falou assim, mas isso é óbvio. Eu falei, olha gente, o bom senso é uma coisa que não dá para a gente contar. Se o óbvio, que é para mim, fosse o óbvio para todo mundo, a gente não precisava de leis e normas de conduta para a gente viver em sociedade. Tá? Então, a gente tem sim que ter leis. E a gente não pode assim, confiar que o que é óbvio para mim é óbvio para o outro, porque às vezes não é. O que é correto para mim é correto para o outro. Então, por isso que a gente tem essas leis e essas normas. Tá? Então, no item 5, a relação com pacientes e familiares, a doação de transplante de transplante de órgãos e tecidos, a relação entre médicos, essa relação entre colegas. Ela é também descrita e é sugerido como é que essa relação deve acontecer. Tem um capítulo que fala só de remuneração profissional, um outro que fala só do sigilo, um outro que fala a respeito de documentos médicos, um que versa estritamente em relação à auditoria e à perícia médica, um que fala do ensino, o outro que fala dessa questão da publicidade, tá? Que é uma questão aí que a gente está o tempo todo vendo essas confusões aí, esbarrando nessas questões éticas, né? Até que ponto a gente pode, até que ponto a gente não pode. E no final ele encerra com essas disposições gerais, tá? Existe também uma outra normativa que vocês vão observar,
que fala dos direitos do paciente. Então, fala em relação a esses direitos que o paciente teria, os direitos e deveres que ele tem como usuários da saúde. E isso vale tanto para a rede pública quanto para a rede privada. São várias normas, tá? Tem normas estaduais, tem normas federais, tem umas 2 ou 3 diferentes, mas vocês vão perceber que elas versam mais ou menos sobre a mesma coisa, tá? Falando também dessa forma, como é que o paciente deve se portar, até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir, né? Então, é muito interessante também essa leitura, tá? Ele dispõe sobre as condições para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, a organização e funcionamento dos serviços correspondentes, tá? Então, basicamente, é isso, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu acho mais fácil a gente ir falando em casos clínicos e em cima desses casos, que são todos hipotéticos, tá, gente? Alguns têm um fundinho de verdade, mas a maioria são hipotéticos mesmo. Todas as pessoas citadas aqui, as idades, são todas personagens fictícios, ok? E a gente vai falando, né, das normas que regem isso. Vou deixar aberto para vocês me interromperem, tá? Porque eu jogo o caso e vou falar imediatamente sobre o que seria a conduta correta. Então, vocês fiquem à vontade para me interromper e discutir sobre cada caso, tá? Então, o primeiro caso. João, 45 anos, descobriu que é portador do HIV. Ele não quer que a sua esposa Soraya saiba, pois ele tem relações homossexuais e ele não saberia como explicar para a mulher como contraiu esse vírus, tá? Ele pediu esse segredo, esse sigilo médico ao profissional. Então, vamos entender. Quando eu leio o artigo 24 dos direitos do paciente, olha o que ele fala para mim. O paciente tem o direito de ser resguardado de seus segredos através da manutenção do sigilo, desde que não acarrete riscos a terceiros ou à saúde pública. Tá? Então, esse paciente, ele não tem o direito do sigilo. Isso eu nem entrei no Código de Ética Médica ainda, tá? E nos princípios fundamentais, lá no artigo 11º, o que eu acho aqui? O médico guardará sigilo a respeito das informações de que detenha conhecimento no desempenho de suas funções, com exceção nos casos previstos em lei, tá? Essa foi uma modificação que ocorreu. Esse artigo, esse inciso, ele falava exatamente igualzinho a gente vê lá no Direitos do Paciente, a não ser que ele guardar esse sigilo leve risco, né, coloque em risco a saúde de outras pessoas, a vida de outras pessoas e da comunidade, ok? O que seriam os casos previstos em lei? Justa causa, de quebra de sigilo, dever legal ou quando autorizado pelo paciente. Então, aqui ele acaba abrindo um leque maior para a exposição desse sigilo, tá? Quando ele fala que são casos previstos em lei, ele joga lá para o justa causa e o justa causa entra um monte de coisa, tá? Então, assim, aí você como médico, você guardaria ou não esse segredo? Se você guarda esse segredo, você está infringindo tanto, né? Você está indo contra o que diz o direito do paciente e contra o que diz o Código de Ética Médica nos seus princípios fundamentais. Então, a ocultação de uma doença que possa trazer malefício para outras pessoas, ela é uma justificativa, tá? A quebra do sigilo é justificável nesse aspecto. Isso aqui entra a questão psiquiátrica também. Então, aquele psiquiatra que lá dentro do consultório dele, ele escutou, por exemplo, alguma ameaça, ele vê que aquele paciente, por exemplo, ele tem um potencial real de assassinar alguém ou de suicídio, tá? Ele é obrigado a quebrar o sigilo e revelar isso, ok? Tá? Olha aqui, gente, é vedado ao médico, tá? Revelar no artigo 173, então lá na parte específica de sigilo profissional, revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente. Então, esse motivo justo ou justa causa, vocês vão achar escritos, agora o texto é motivo justo, mas nos textos antigos a gente achava justa causa. Vocês vão encontrar isso aqui. E isso abre um leque mesmo aí de possibilidades de quebra de sigilo.
É óbvio, né, gente? Eu acho que o sigilo profissional é uma das coisas mais preciosas que nós temos como médicos. Eu falo que quando a gente está fazendo uma anamnese, a gente entra dentro da vida íntima das pessoas. A pessoa, ela revela para nós segredos que às vezes ela não revela nem para a esposa, nem para o marido, nem para os filhos, nem para a mãe, às vezes nem para ela própria. Talvez em terapia, principalmente, né? A pessoa chega lá, às vezes ela se abre ali de uma tal forma, e eu acho que nós temos que ser merecedores dessa confiança como médicos, tá? Mas, se a gente vê que aquele sigilo vai colocar ou o nosso paciente ou outras pessoas em risco, a gente tem que pensar seriamente em quebrar esse sigilo, tá? Algum comentário em relação ao caso 1? Se vocês tiverem algum comentário, pode interromper e a gente vai discutir, tá? O caso 2, gente, Juliana, médica, 28 anos. Ela estava de plantão no pronto-socorro quando deu entrada um homem com trauma abdominal em choque hipovolêmico, embriagado e agitado. Enquanto realizava o exame, o homem passou a mão nas suas nádegas. Ela parou o atendimento imediatamente e falou que não atenderia aquele sujeito, tá? Então, nós temos aqui um paciente que foi extremamente desrespeitoso, né? E é uma relação médico-paciente aí que está complicada, tá? Não dá para você atender uma pessoa que está passando a mão em você, ok? Só que esse homem, ele está com trauma abdominal e choque hipovolêmico, ok? Agitado, essa agitação é da embriaguez ou essa agitação é do choque hipovolêmico? Não dá para saber. Olha aqui, gente, quando a gente tem o capítulo da relação com pacientes e familiares, é vedado ao médico, tá? Abandonar pacientes sob seus cuidados. Quando é que eu tenho o direito de abandonar meu paciente? Ocorrendo fatos que a seu critério prejudiquem o bom relacionamento. O paciente passar a mão em mim, eu acho que é um fato que prejudica esse bom relacionamento, tá? Ele pode renunciar a esse atendimento, mas ele tem que comunicar previamente ao paciente a seu representante legal. Tem que assegurar da continuidade dos cuidados, fornecendo todas as informações necessárias. Então, aqui, gente, foge um pouquinho do que foi falado. É aquele paciente que eu atendo, por exemplo, no consultório, tá? É um paciente meu do consultório, ou um paciente meu que está no plantão. E aquele paciente que eu vejo que aquela relação médico-paciente acabou. Não dá mais para eu continuar com esse paciente. A postura do paciente, a forma como ele leva. Eu costumo falar o seguinte, gente. Relação médico-paciente ruim não é culpa só de um dos lados. Como toda relação, você tem os dois lados. Você tem o paciente de um lado e o médico do outro. Se você tem um problema ali daquela relação médico-paciente, você falhou e o paciente falhou também, tá? E não adianta, a base, tá? A base do bom atendimento médico é a confiança e a relação médico-paciente. Se você perceber que em algum momento você perdeu isso com o seu paciente, passe o seu paciente para outra pessoa. Porque não adianta nada, eu converso muito com vocês, você fazer uma anamnese brilhante, um exame físico brilhante, um raciocínio clínico brilhante, você faz um diagnóstico brilhante e faz o tratamento direitinho, brilhante como deve ser. Se o paciente não acreditar e não confiar em você, ele não vai seguir o que você falou. E aí não adiantou nada, você falhou como médico, tá? Então, continuando, em relação ao abandono do paciente, tá? Eu posso não querer mais ser médica daquele paciente. Eu não sou obrigada a ser médica daquele paciente. Já aconteceu comigo, tá, gente? Eu chegar num ponto que eu vejo que a relação médico-paciente, ela tá comprometida. O paciente não acredita no que você... Não é culpa minha, não é culpa deles, você entende? Eu tenho culpa, ele também tem culpa, enfim. É a relação que não tá legal. Então, a gente pode, né, abrir mão, eu não quero mais atender aquele paciente, mas eu sou obrigada a fazer um relatório, entregar para ele todos os exames que estão, né, sob minha custódia, se tiver algum exame, entregar uma cópia do prontuário, se for o caso, fazer um relatório, enfim. Mas olha qual que é o problema daquele caso, tá? Olha aqui, gente, nos princípios fundamentais. O médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames da sua consciência ou a quem não deseje, tá? Excetuadas as situações de ausência de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou quando a sua recusa possa trazer danos à saúde do paciente. Então, gente, o paciente do caso, ele estava em choque hipovolêmico, vocês concordam?
tá? Ele estava agitado, realmente ele estava com um comportamento inadequado, mas em casos de urgência e emergência, eu não posso me recusar, tá? Eu tenho que atender aquele paciente, eu tenho que fazer todo o possível para ele. E eu não posso parar de atendê-lo se isso for trazer dano à saúde dele. Então, a gente tem que ter só esse cuidado. Agora, eu não estou numa situação de urgência e emergência, eu não estou... Simplesmente, a gente vai falar com o paciente, olha, eu não quero mais, não posso mais ser seu médico, eu vou te encaminhar aqui na cidade, tem o doutor fulano, que são especialistas também, e faça um relatório tudo direitinho, não tem problema, tá bom? Caso 3, gente. Paola foi vítima de estupro, está grávida de 9 semanas. Ela comparece à maternidade para a realização do aborto. O Júlio, ginecologista, se recusa a realizar o procedimento porque ele acha que o aborto é incorreto segundo a sua religião, tá? Essa paciente, ela tem direito por lei, não é isso? De fazer o aborto. Esse tipo de aborto, que é o aborto sentimental, ele é legalizado no Brasil e a paciente tem direito a fazer, tá? Mas olha só, ele fala que dentre uns dos direitos, né, que o médico tem, no inciso 9, ele fala que eu posso me recusar a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames da sua consciência, tá? O que acontece aqui, gente? Na prática, tá? Se eu sou vítima de um estupro e fico grávida, eu tenho direito ao aborto. Mas eu não vou ter direito a esse aborto em qualquer maternidade. A gente tem as maternidades que são referências, tá? Para esse tipo de procedimento. Se eu, Andressa, não me sinto à vontade de fazer um aborto e eu estou trabalhando em uma unidade dessa de referência, talvez lá não seja o lugar ideal para eu trabalhar. Talvez o melhor seja eu trabalhar em outra unidade, porque eu acabo prejudicando um paciente desse. Eu não estou agindo contra Código de Ética Médica, a paciente também não está errada, né, perante a lei, só que o que acontece? O estupro é um caso complicado, uma gravidez decorrente de um estupro é um caso mais delicado ainda, e um aborto, né, de uma criança decorrente de um fruto de um estupro é uma coisa mais complicada ainda. Então, você ficar, às vezes, protelando, fazendo essa paciente voltar no plantão no dia seguinte, no outro plantão e tal, talvez vitimize mais essa paciente. Então, aqui fica mais uma questão, uma opinião pessoal minha, tá? Então, legalmente, a paciente está correta de recorrer ao aborto. O médico ele está protegido em relação a não querer fazer o aborto, já que ele não se sente confortável, mas eu acho que cabe a gente pensar aí um pouquinho em relação a isso. Talvez não seja o lugar ideal para aquele médico trabalhar, tá? Andressa, pode falar. Só uma dúvida em relação a isso, porque você comentou assim, de que, por exemplo, às vezes você vai fazer a paciente ter que voltar outras vezes, né, no pronto-socorro, procurar atendimento. Mas quando você recusa, você não tem que garantir que ela já seja referenciada para fazer o aborto, não? Na verdade, ela vai voltar no próximo plantão. Então, vamos supor que o plantão seja de 24 horas. Aí você vai falar com ela assim, olha, eu não faço, mas vem amanhã que meu colega faz. Aí vamos supor que o colega amanhã resolve não fazer também. Aí fala, volta amanhã, entendeu? Então, assim, poxa, a paciente tem que ficar indo. Mas é uma opinião pessoal minha isso, viu? Tá? Não, é porque eu tinha entendido que você só poderia recusar se você garantisse que ela fosse conseguir resolver naquele momento. Por exemplo, se eu recuso, mas eu garanto que ou naquele mesmo serviço outro colega vai fazer, ou então que eu vou já referenciar ela naquele momento para outro lugar. Mas não, né? Não, mas, por exemplo, eu não posso virar para ela e falar assim, daqui 5 semanas você volta. Porque ela vai ter mais de 12 semanas de gestação e ela vai sair do período ali que o aborto, né, até 12 semanas o aborto é mais seguro. Isso eu não posso fazer. Agora, amanhã eu posso pedir ela para voltar. Então, essa é a questão. Baseado no que o paciente apresenta, você tem que encaminhar ele imediatamente, né? Ou você pode encaminhar a semana que vem, ou daqui uma semana, ou amanhã. Tá? Entendi. Obrigada. Então, vamos lá para o próximo caso. Gabriel... Andressa, Oi, pode falar. Eu tenho uma dúvida também. Em relação a esse caso, o período máximo do aborto seria 12 semanas? Não Sim. Pode ser feito depois? Pode, tá? Mas o ideal é que o aborto seja feito até 12 semanas. Ele traz menos risco para a gestante.
Então, Existem obrigada. casos de aborto sentimental, onde o aborto é feito depois de 12 semanas, mas a gente sabe que isso aumenta o risco, né? Porque ele deixa de ser embrião, não é isso? Se eu não estiver falando bobagem? Não entendi. Obrigada, Andressa. Tá bom. Posso ir para o caso 4, então. Gabriel, 3 anos, foi vítima de atropelamento com lesão grave do baço. Foi submetido à laparotomia. Durante o procedimento, necessitou receber transfusão sanguínea por choque hipovolêmico grave. Seus pais, por motivos religiosos, processaram o médico assistente ao saber de tal fato, alegando não terem autorizado a transfusão. Primeira coisa que vocês têm que entender desse caso. Qualquer pessoa pode resolver processar vocês em qualquer momento, por qualquer motivo. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Às vezes fala assim, professora, mas se eu fizer isso, eu vou ser processado? Você pode ser processado por qualquer por qualquer motivo, e não necessariamente você precisa ter errado, tá? Eu espero que se um dia vocês recebam um processo sem estarem errados, para que vocês consigam, baseado no Código de Ética, nas leis, né, no Código Penal, enfim, que vocês não consigam fazer a defesa de vocês com facilidade, tá? Mas agora, achar que a gente não vai ser processado nunca, eu não fui ainda. Eu falo assim, eu ainda não fui processada, né? Não tenho essa esperança de chegar ao final da minha carreira sem ser. Mas eu espero que eu não esteja errado, né? Quando eu for processada. Então, vamos entender aqui, gente. Direitos do paciente. Então, o paciente ele tem direito a consentir ou recusar procedimentos diagnósticos ou terapêuticos a serem nele realizados. Então, o paciente ele não é obrigado a seguir o que eu quero para ele. Eu não quero tomar esse remédio, eu não quero fazer esse exame. Ok. Você está ciente dos riscos, você está ciente, né, das consequências. A gente não precisa dar nada por escrito para o paciente, a não ser quando ele vai sair do hospital, né, alguns termos de recusa, tem alguns protocolos que o paciente ele é obrigado a assinar. Mas, por exemplo, o paciente vai no seu consultório, você pede uma tomografia, ele fala que não quer fazer a tomografia, ok, registre-se no prontuário e pronto, tá? Está registrado. Mas olha aqui, vamos entender da relação do paciente, né, com a família, com o paciente e com os familiares. É vedado ao médico desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso iminente de risco de morte, tá? Então, se eu estiver numa situação de risco iminente de óbito, eu não preciso pedir consentimento, tá? Eu tenho essa liberdade de decidir livremente, né, o que eu vou fazer com o paciente. A gente sabe que essa questão de transfusão de sangue daria uma aula só disso enfim. Mas, para a gente entender e resumir, se o médico não transfunde, ele não está errado naquele momento, tá? É óbvio que sempre, gente, dentro do possível, a gente tem que tentar opções alternativas para respeitar as questões religiosas, ideológicas, filosóficas. A gente tem o dever de tentar isso. Agora, se tiver iminente risco de morte, eu não sei. Não sei até nem o que eu faria, tá? Mas não está errado, tá? Caso 5. A família de Gilberto pede que você, médico, não informe a respeito de um câncer de pulmão avançado. Eles falam que o Gilberto é coronariopata e ele poderá ter um infarto ao saber da notícia. E aí, você pode contar para o Gilberto? Você conta, você não conta? Você respeita esse sigilo que a família te pediu ou não? Tá? Vamos entender o que fala. O paciente, gente, ele tem direito a informações claras, simples e compreensivas, adaptadas à sua condição cultural, sobre as ações diagnósticas e terapêuticas e o que pode decorrer delas, duração do tratamento, efeito colateral, essas reticências falam isso. Vamos entender isso aqui muito bem. Eu sou obrigada, como médica, a conversar com o meu paciente com uma linguagem que ele compreenda, tá? Eu não tenho direito de usar termos técnicos mega mirabolantes que vão dificultar o entendimento do meu paciente, tá? Termos técnicos eu vou usar com os meus colegas nas minhas aulas, em congressos, em artigos científicos. Com o meu paciente eu sou obrigada, tá vendo? A me adaptar à sua condição cultural também, tá? A sua condição cognitiva, a sua condição cultural, da forma como ele compreende, eu tenho que conseguir me expressar, tá? Isso é minha obrigação, tá? E eu tenho que explicar para ele tudo o que pode acontecer, ok?
Mas olha aqui que interessante o que o Código de Ética fala. Ele fala que é vedado ao médico deixar de informar ao paciente o diagnóstico, prognósticos, riscos e os objetivos, salvo quando a comunicação direta possa lhe causar dano. Então, neste caso, eu tenho que seguir o que a família pede, tá? A família, ela tem direito, tá? Se eu der a notícia e isso trazer algum comprometimento para o meu paciente, para o seu Gilberto, eu posso responder por isso, tá? Porque o Código de Ética, ele fala que eu posso trazer a comunicação para o seu representante legal nesse caso. E eu sugiro que vocês façam isso, tá? Mas sempre tentar deixar tudo muito claro para o paciente, salvo nessas situações, tá? A Agripina, funcionária da UFSJ, pediu ao Dr. Astolfo que lhe prescrevesse uma pomada de micose para o seu filho. Ao receber a resposta negativa, ela se sentiu muito ofendida e dizem que esses médicos não gostam de atender pessoas simples. Esse tipo de situação, gente, nós vamos passar. E eu brinco que eu aprendi uma coisa na medicina legal, na polícia. Tem várias formas de falar não, tá? Para qualquer coisa. Usem a forma mais fácil sempre, tá? Você vai falar não da mesma forma. Você pode usar o caminho mais difícil e o caminho mais fácil. Tentem sempre o caminho mais fácil, tá? Então, não é incomum as pessoas te pedirem receitas, consultas por WhatsApp, manda o resultado de um exame e pede para você dar uma opinião no caso, manda uma foto e pede para você dar uma opinião no caso, te encontra no corredor e troca ideia de alguma coisa ali e pede para você dar opinião. Eu brinco e falo assim, eu tô devendo um favor para minha vizinha, eu falei com ela que eu vim aqui e levava uma receita do remédio que ela tá usando, tá? Então, assim, sejam delicados e educados, mas recusem, tá? Não pode. Então, vamos entender aqui. É vedado ao médico prescrever tratamento e outros procedimentos sem o exame direto do paciente, tá? Quando é que eu posso fazer isso? Em casos de urgência e emergência, e eu vou nessa impossibilidade comprovada de realizar esse exame direto, tá? Nestes casos, eu tenho que fazer esse exame direto imediatamente após cessado esse impedimento, tá? Assim como consultar, diagnosticar e prescrever por qualquer meio de comunicação em massa. Esse é uma das grandes mudanças no Código de Ética e que foi chamada a atenção para essa mudança. Gente, eu não posso chegar aqui nessa aula e virar para vocês, já que eu vou colocar ela gravada, numa rede social, e falar assim, olha, em caso de otite média aguda, você vai usar o remédio lápis de cor azul para tratar a sua otite média aguda. Um lápis de cor azul por dia durante 10 dias. Então, gente, eu não posso, tá? Nem fazer diagnóstico, nem consultar e nem prescrever em nenhum meio de comunicação em massa. Isso inclui Instagram, isso inclui Facebook, isso inclui sites, tá? Às vezes eu tenho o site do consultório, eu tenho coisa. Eu posso sim, a gente vai falar um pouquinho de publicidade, fazer a publicidade de uma forma educativa. Consultar, diagnosticar e prescrever, jamais, tá? Sem examinar o paciente. Gente, eu posso sim, por exemplo, o paciente me liga e fala assim, doutora Andressa, meu filho está com 39 de febre. O que eu posso dar para ele para baixar essa febre nesse momento? Eu falo, olha, dá o remédio X e assim que você puder, você procure o pronto atendimento ou assim que você puder, você vem aqui para o consultório que eu estou aqui para avaliá-lo. Nenhum problema nisso. O problema dê o remédio e fique aí tranquila. Isso não, tá? O paciente tem que ser orientado ou a se deslocar ao seu consultório ou algum lugar que você vai avaliá-lo. Não, Andressa, mas eu tenho que estar disponível 24 horas? Não, você pode encaminhá-lo ao pronto atendimento, tá? Não tem problema nenhum. Olha aqui, continuando o artigo 37, tá? Isso é tudo novo do Código Novo. O atendimento médico à distância, no parágrafo 1º do artigo 37. O atendimento médico à distância nos moldes da telemedicina ou de um outro método dar-se-á sob a regulamentação do Conselho Federal de Medicina. Então, gente, o CFM, ele ainda não regulamentou a questão da telemedicina. Com essa questão do Covid agora, tem um monte de coisa surgindo, várias normas, várias diretrizes, mas ainda não está consolidado. E o Código de Ética Médica, já prevendo isso, ele já deixou essa brecha aqui.
Então, a telemedicina ela está liberada pelo CFM, só que ainda precisa de uma regulamentação certinho para isso ser totalmente liberado, tá? Mas já tem várias coisas aí sendo resolvidas. Olha no parágrafo 2º. Ao utilizar mídias sociais e instrumentos correlatos, o médico deve respeitar as normas elaboradas pelo CFM, tá? Então, cuidado com redes sociais, ok? Elas são ótimas, elas devem ser usadas, só que com responsabilidade. Caso 7. Joca é portador de hérnia inguinal. Necessita fazer uma operação e como ele sabe que tal procedimento é difícil pelo SUS, ele propôs ao Dr. Juarez de pagar R$ 400 como complementação dos honorários, uma vez que a tabela do SUS é muito baixa, tá? Gente, não pode. Então, vamos entender isso aqui. Ou o paciente é atendido exclusivamente pelo SUS, ou ele é atendido exclusivamente pelo plano de saúde, ou ele é atendido exclusivamente particular, tá? Não existe SUS e cobrar honorário complementar, não existe convênio e cobrar honorário complementar, tá? Então, eu não posso internar o meu paciente pelo SUS e cobrar minha parte particular, eu não posso internar o paciente pelo convênio e cobrar minha parte particular, tá? Cada coisa dentro da sua esfera, tá? Vamos ver aqui, ó. É vedado ao médico agenciar, aliciar ou desviar por qualquer meio para a clínica particular ou instituição de qualquer natureza paciente atendido no serviço público de saúde. Eu estou lá no ambulatório do SUS, da universidade, nosso ambulatório que a gente tem, e o paciente fala para mim assim, doutora Andressa, eu não queria consultar aqui mais não. Deixa eu ir lá para o seu consultório? Eu não posso, tá? Mas Andressa, ele que pediu. Não importa, tá? Eu não posso passar o telefone do meu consultório, eu não posso passar o telefone de um local para ele fazer um exame complementar particular, tá? Mas esse exame não tem pelo SUS. Ele vai ter que sozinho, por conta própria, ou ir na Secretaria de Saúde para tentar conseguir esse exame, ou judicializar, ou pagar o exame particular. Eu não posso me envolver nisso. O paciente que está sendo atendido pelo SUS, ele tem direito de ter todo o atendimento dele pelo SUS. Consultas, exames complementares, medicação, etc. Tá? Então, não posso de forma nenhuma, tá? É vedado. Olha o outro artigo, gente. Cobrar honorário de paciente assistido em instituição que se destina à prestação de serviços públicos ou receber a remuneração como complemento. Então, acho que não tem dúvida aqui, né? É proibido mesmo. Olha aqui, gente. Achei na internet, vocês acreditam? Eu tinha um antigo, que estava meio ruim, que era até em Belo Horizonte, era 30% de desconto na cirurgia plástica, tá? Mas eu achei esse, olha aqui, ó. Mega promoção, preenchimento labial com 70% de desconto. O profissional se anuncia como médico, como doutor, e se anuncia como dermatologia clínica e estética. Eu não conferi se realmente ele é conveniado, né, é credenciado CRM, enfim. Mas, gente, não pode. Olha aqui, ó. É vedado oferecer seus serviços profissionais como prêmio, qualquer que seja a sua natureza. Mas, Andressa, eu ofereci o Botox para fazer uma rifa para ajudar aquele menininho que está precisando de R$70 mil para fazer aquela cirurgia. Não pode, tá? Não pode oferecer para prêmio de qualquer natureza. Não pode, ok? Olha aqui, é vedado anunciar títulos científicos que não possa comprovar e especialidade ou área de atuação para o qual não esteja qualificado e registrado no CRM. Então, vamos entender. Residência médica, né? Eu tenho a residência médica que é credenciada pela Sociedade Brasileira, né, de dermato, otorrino, oftalmo, o que quer que seja. Eu tenho a residência médica que é credenciada pelo MEC. E eu tenho as especializações ou as pós. Tem especializações que são credenciadas pelas sociedades, ok? E aquelas especializações ou pós que não são credenciadas por nada, tá? Nada me impede de fazer uma pós ou uma especialização que não seja credenciada pelo CRM, não seja reconhecida pelo MEC ou pela Sociedade Brasileira. Mas eu não vou conseguir me registrar no CRM. Então, o dia que eu terminei minha residência de otorrino, eu fui lá no CRM, entreguei o meu certificado de conclusão da residência, que a minha residência era credenciada pelo MEC e pela Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia. O CRM me cadastrou como otorrinolaringologista. Se vocês entrarem, vocês vão ver que eu sou uma médica cadastrada, né, com uma especialidade reconhecida, tá? Se vocês fizerem uma pós-graduação, uma especialidade que não seja reconhecida por nada,
vocês não conseguirão fazer esse registro. Logo, vocês não podem anunciar. Vocês não podem pregar na porta de vocês. Otorrinolaringologia, se vocês não tiverem essa especialidade registrada, tá? Andressa, Pode falar. uma dúvida. No caso, quando é registrado só pela sociedade ou só pelo MEC ou pelo Ministério, ela já vale? Já é reconhecida? MEC, se for só MEC, você consegue. E se for só pela sociedade, você consegue também, tá? Certo. O que acontece? Quando você faz uma residência médica que ela é reconhecida só pelas sociedades brasileiras, em geral são residências muito boas, tá, gente? Diga-se de passagem. Só que o seu cadastro não é automático. Você vai ter que acabar a residência. Quando você acabar a residência, vai ter a prova de título de especialista. Você faz a prova de título e só se você for aprovado no título que você tem direito a se registrar no CRM, entendeu? Se você tomar prova daquele ano, no outro ano você pode tentar de novo, mas é só uma vez por ano. Então, basicamente, o que seria pior, entre aspas, nas especializações que só tem credenciamento pelas sociedades, seria isso aí. Então, por exemplo, você acaba, a minha de otorrino, a gente acaba a residência em geral no final de janeiro, final de fevereiro, e a prova costuma ser só em maio. Então, você fica com aquele tempo ali que você não pode começar a trabalhar como especialista, entendeu? Mas tem muitas residências que são só especialização, né? Só credenciadas pelas sociedades e são residências excelentes, tá? Ok? Certo. Muito bem. Então, vamos continuar aqui. Ainda sobre publicidade médica. Isso aqui é tudo novo, viu, gente? Tá? Permitir que sua participação na divulgação de assuntos médicos em qualquer meio de comunicação de massa deixe de ter caráter exclusivamente de esclarecimento e educação da sociedade. É aquilo que eu falei para vocês. Então, esses canais de Instagram, ok, mas eu tenho que colocar ali sempre, aqui que entra a questão do antes e do depois, que é muito debatido, né? Ah, por que só o médico não pode pôr o antes e o depois? Enfim, é porque a gente tem que ter esse caráter exclusivamente de esclarecimento e de educação da sociedade, tá? Quando você começa a mostrar muito resultado, você perde um pouquinho, teoricamente, você perderia um pouquinho daquilo ali, tá? Mas isso também dá pano para a manga, como se diz, né? Dá muita discussão, tá? Mas vamos ter cuidado aí com essas publicidades. Caso 9, tá? Jussara, 16 anos, comparece ao consultório ginecológico desejando iniciar o uso de contraceptivos orais. No dia seguinte, Cleusa, mãe de Jussara, liga para o consultório porque ela quer saber por que a filha foi consultar. A doutora Márcia informou a mãe, causando um grande tumulto na família. Ela falou que ela queria usar o anticoncepcional. E aí? É uma adolescente, 16 anos, né? Ela é menor de idade. Teoricamente, a dona Cleusa é a mãe e a responsável por essa paciente, tá? Olha aqui, gente, sobre o sigilo. É vedado ao médico revelar sigilo profissional relacionado a paciente, criança ou adolescente, desde que esses tenham capacidade de discernimento. O termo antigo era a capacidade de se discriminar ou de se representar, se eu não me engano, tá? Mas é isso, tipo assim, aquela criança, aquele adolescente, ela consegue expor, consegue entender, tá? Inclusive a seus pais ou representantes legais. Eu não posso falar, tá? A não ser que essa revelação possa acarretar dano ao paciente. Então, é algum problema, alguma coisa ali, sei lá, eu descubro que esse adolescente, tentativa de suicídio, né, tem potencial de suicídio, enfim. Aí eu posso revelar. Caso contrário, eu tenho que manter o sigilo, tá? Honório, 82 anos, tem uma sequela de AVC há 15 anos e vive acamado, tá? Ele não verbaliza e não entende o que as pessoas dizem, né? Ele teve uma queda, uma fratura de fêmur e uma embolia gordurosa. A filha mais nova, ela está em conflito com a Jéssica, que é mais velha, porque a Júlia quer que ele vá para o CTI. A Jéssica é contra porque falou que essa não era a vontade do pai dele, tá? Você tem um paciente de 82 anos que não tem condição de falar qual que é a vontade dele, tá? Uma filha quer que ele vá para o CTI e a outra filha quer que ele não vá para o CTI. É óbvio que aqui eu estou levando em conta que houve, né, indicação do CTI e existe a vaga, tá? E aí, o que a gente faz? Tá? Caso difícil. Vamos ver aqui em relação aos direitos do paciente. O paciente tem direito a uma morte digna e serena, tá? Podendo optar ele próprio, desde que lúcido, a família ou responsável, por local ou acompanhamento. E ainda se ele quer ou não o uso de tratamentos dolorosos e extraordinários que possam prolongar a vida, tá? Então, acho que aqui o CTI entra muito bem, né? Ele vai ter um prolongamento da vida
é mais doloroso, é mais invasivo, enfim, tá? Então, ele tem esse direito. No caso do paciente não estar lúcido, a família ou responsável, ele pode tomar essa decisão por ele, tá? Mas olha aqui, é vedado ao médico abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou do seu representante legal, tá? Então, não existe eutanásia e não existe lentidão de esforços terapêuticos, tá? No Brasil, isso não é permitido. Nos casos de doença incurável e terminal, tá? O médico tem que oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis, tá? Ele sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas que sejam inúteis, tá? Levando sempre em consideração a vontade expressa do paciente ou na sua impossibilidade de ser representante legal. Eu acho que aqui, gente, entra muito a questão dos cuidados paliativos. A gente tem que entender muito bem, nós temos dificuldade de lidar com a nossa frustração, de entender que o paciente chegou ao fim ali, que não tem mais o que eu consiga fazer, que eu perdi para Deus. Eu brinco que eu falo assim, a gente tem dificuldade de entender que perdeu para Deus, tá? Que realmente aquele paciente, ele vai evoluir mal, ele não vai conseguir sobreviver, tá? E mesmo eu tendo feito tudo o que eu podia por ele, deu errado. Talvez não tenha dado errado, gente. Talvez seja isso que tenha que acontecer. E eu falo que quando não tem mais o que fazer pelo paciente, é a hora que você zera de novo e abre um leque de diversas coisas que você pode trazer para esse paciente. Tá? Então, a gente, né, nós médicos, a gente tem que conseguir ser capaz de lidar com a nossa frustração, de não ter conseguido salvar, curar esse paciente. A gente tem que engolir a nossa frustração, a gente tem que elaborar ela para a gente continuar firme, junto e próximo ao paciente. Porque se a gente abandona ele nessa hora, porque a gente não dá conta da nossa frustração, a gente afunda esse paciente e eu acho que perde também todo o sentido de tudo que a gente teve de esforço até aquele momento. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, sabe? A gente começa a ser invasivo demais, a tentar tratamentos mirabolantes demais, exames demais, porque a gente não está dando conta de lidar com a nossa frustração, tá? Então, a gente tem que pensar bem. Qual que é o grande problema desse caso aí, né? Eu não sei quem que é o representante legal. É a filha mais nova ou é a filha mais velha, tá? Então, olha aqui, ó. Esse aqui também é novo, tá? Deixar de usar todos os meios disponíveis de promoção e prevenção em saúde, diagnóstico e tratamento cientificamente reconhecidos ao seu alcance em favor do paciente. E aqui, gente, né, esse artigo novo que entrou, ele coloca nós, né, médicos que atendem SUS principalmente, e também em alguns casos de plano de saúde, numa situação muito delicada. Porque tem hora que a gente se esbarra com uma situação onde eu sei que eu não tenho tudo de diagnóstico e tratamento cientificamente reconhecido ao meu alcance a favor do paciente. Então, aqui eu vou dar uma opinião pessoal minha, uma conduta minha, tá? Que eu falo muito no ambulatório para os meninos. Quando eu tenho alguma coisa ali que eu posso, um exame, um diagnóstico, né? Um exame complementar, uma medicação que realmente não tem pelo SUS e que realmente faz toda a diferença para o tratamento do meu paciente, que a gente tem que ter esse bom senso também, né, gente? Eu não vou trocar 6 por meia dúzia, tá? Ah, o 6 tem no SUS, o meia dúzia não tem, mas eu quero meia dúzia. Não, né? Mas se eu tenho um outro tratamento que faz a diferença, é cientificamente reconhecido, eu tenho que disponibilizar isso para o paciente. Como? Eu tenho que fazer um pedido solicitando aquele exame, solicitando aquela medicação e faz um relatório para a Secretaria de Saúde do município ou para o diretor técnico da instituição que eu trabalhar, justificando, mostrando para ele por que é importante aquele medicamento, aquele exame e solicitando que consiga para mim, consiga para o meu paciente, tá? Então, quando a gente deixa de assistir o paciente dessa forma, a gente está indo contra esse inciso que para mim é esse artigo, né, 32, que para mim é o melhor de todo o Código de Ética Médica e ele foi inserido nesse último código de 2018, tá? Júlio César foi internado no pronto-socorro com abscesso periamigdaliano. Como o antibiótico utilizado nesses casos estava em falta, a doutora Rosa decidiu comunicar o caso à diretoria e também aos parentes do paciente, causando grande tumulto no serviço de saúde, tá? Será que a doutora Rosa tinha que falar mesmo para os parentes ou ela poderia ter falado só para a diretoria, tá? Isso é outra coisa que mudou.
No código antigo, eu apontar essas falhas e normas, essas falhas nessas práticas internas, eu podia só comunicar à diretoria técnica, tá? Ao meu conselho. Agora não. Agora eu sou obrigada a comunicar ao paciente ou a terceiros, tá? Então, sempre que tiver alguma falha, alguma coisa errada, um medicamento errado, um medicamento que não está disponível, um exame que não está disponível, o atraso em alguma propedêutica, se eu for comunicar a alguém, eu tenho que comunicar a todo mundo. Não existe comunicar só a diretoria, não, tá? A comissão ética, etc. Eu tenho que comunicar ao paciente ou a terceiros, também aos seus representantes, tá? Então, isso mudou também. Dos princípios fundamentais, tá? A medicina será exercida com a utilização de meios técnicos e científicos disponíveis que visem os melhores resultados, tá? É mais ou menos o que fala aquele artigo 32, ok? Caso 12, gente. Soraya, enfermeira do setor 3, administrou o medicamento propranolol ao invés do medicamento paracetamol, pois teve dificuldade de compreender a letra do Dr. Jorge. Esse é um exemplo clássico de negligência médica e o médico responde mesmo, tá? E o código de ética, ele fala, ó, dentro do capítulo de responsabilidade profissional, olha só, receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível, sem a devida identificação do seu número de registro, bem como assinar em branco, tá? Folhas de receituários, atestados, etc. Ok? Então, gente, eu tenho que ter a letra legível, tá? Eu tenho que sempre, qualquer coisa que eu fizer, eu tenho que escrever o meu nome legível, tem que ter o CRM, tá? Então, não precisa ter carimbo, mas tem que ter o meu nome, tá? Legível, e o meu CRM legível, ok? Tá? E em outros documentos médicos também tem que ter. Mas olha aqui, ó. Aqui eu tô falando do capítulo de documentos médicos. É vedado ao médico, tá? Deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente, tá? Gente, me dá só um segundo. Então, muito bem. Então, na parte dos documentos médicos, tá? É vedado ao médico. O artigo 87. Então, ele tem que elaborar, gente, um prontuário médico legível, tá? Para cada paciente, ok? Tá? Eu não posso escrever de forma ilegível. Eu tenho que sempre ter essa letra legível. Eu sou responsável pelas informações que estão no prontuário, tá? No parágrafo 2º, o prontuário estará sob a guarda do médico ou da instituição que assiste o paciente, tá bom? Então, gente, o prontuário, ele é do paciente, porque a gente escuta o tempo todo assim, o prontuário é do paciente, o prontuário é do paciente. Ok, mas ele fica sob a guarda do médico ou dessa instituição, tá? E no parágrafo 3º, ó, cabe ao médico assistente ou ao seu substituto elaborar e entregar o sumário de alta ao paciente ou, na sua impossibilidade, ao seu representante legal. É a mesma coisa, parece óbvio, né? Mas não existia no código essa obrigatoriedade de entregar o sumário de alta, tá? Então, o sumário de alta, você é obrigado a entregar esse sumário de alta, e nesse sumário de alta, gente, tem que ter toda a evolução ali do paciente, tá? Tudo que aconteceu com o paciente, ok? Então, eu tenho que descrever o que foi de tratamento, e se eu não estiver disponível para entregar esse sumário de alta, o meu substituto pode, não tem problema nenhum, ok? Tá? Mas eu tenho que ter esse cuidado aí, tá?
Silvia, médica plantonista do setor 14, decidiu trocar a medicação prescrita pelo Dr. Carlos para o paciente Olavo. Não concordava com a dose da medicação e, por ser coordenadora da clínica médica, fez a retificação do medicamento. Gente, isso é uma questão ética, vocês vão ver que o Código de Ética, ele fala sobre isso, essa questão da troca de medicamento, tá? Mas é uma questão até de educação, eu falo, né? Se você troca a medicação de um outro colega, tá? Eu falo isso muito na questão de renovação de receita, tá? Então, às vezes o paciente, ele chega e fala assim, entendo todos os problemas do sistema, entendo a questão da dificuldade, principalmente do SUS, de conseguir a receita, mas vamos lá, eu sou diabética e faço o uso de uma medicação de uso contínuo, tá? O que acontece? De tempos em tempos, a minha receita vence, né? A farmácia não vai disponibilizar mais aquela medicação, porque venceu o prazo, né? O que é esse vencer o prazo? Significa que está na hora de eu voltar, tá? Para o médico, para eu ser reavaliada, para ver se eu tenho que continuar usando aquela medicação. Então, chega aquele paciente, às vezes, por exemplo, para mim, né? Eu sou otorrino. Ele vai lá para consultar por causa de um caso de otorrinolaringologia. Ele fala, doutor André, será que você não pode renovar o meu antihipertensivo, o meu hipoglicemiante, minha medicação ansiolítica? Gente, por que eu não posso, tá, renovar essa receita? Não é má vontade, não é isso. A partir do momento que eu resolvo, que eu renovo essa receita, eu estou assumindo a responsabilidade por aquele medicamento, tá? Eu estou assumindo. Se eu renovo o antihipertensivo do meu paciente, parte do pressuposto que eu fiz a avaliação toda da hipertensão arterial dele. Eu medi a pressão, eu fiz a ausculta cardíaca, a ausculta respiratória, eu conferi se o ecocardiograma dele está em dia, se o eletro está em dia, se tem indicação de fazer algum outro... Enfim, tá? Eu tenho que assumir aquela doença do paciente. Se eu renovei o hipoglicemiante dele, eu tenho que assumir a diabetes desse paciente. Então, isso é muito sério, porque às vezes você vê pacientes usando medicações de uso contínuo que tem 2 anos, 3 anos que ele não retorna ao médico. Ele chega lá no posto, ele pede a enfermeira para pedir para o médico que está lá para renovar para ele. Ok, eu posso, sei lá, eu posso definir aquele paciente é meu, eu chego à conclusão que eu não preciso vê-lo de 3 em 3 meses, eu posso vê-lo de 6 em 6 meses. Então, se a receita vence com 3 meses, eu só faço a receita daí 3 meses? Tudo bem, mas aí sou eu que estou avaliando esse paciente. Eu posso renovar a receita de um paciente que é meu, que eu acompanho aquilo, tá? Então, muito cuidado. E da mesma forma, se eu trocar uma medicação, não gostei desse hipoglicemiante aqui não, vou trocar para outro. Esse paciente descompensa, ele vai voltar no médico dele, no especialista ou no médico do PSF, enfim, tá? Então, muito cuidado com essa questão de renovação de receita e de trocar medicamento. Olha aqui, ó, relação entre médicos, tá? É vedado ao médico desrespeitar a prescrição ou o tratamento de paciente determinados por outro médico, mesmo quando em função de chefia ou de auditoria, salvo em situação de indiscutível benefício para o paciente, devendo comunicar imediatamente o fato ao médico responsável. Então, por exemplo, nossa, gente, eu acho que realmente essa medicação não tá legal. A gente troca e comunica o seu colega, tá? Doutor fulano, eu troquei por causa disso, sei lá, a paciente começou a tomar medicação e está tendo uns efeitos colaterais muito graves e tal, e pronto, tá? Então, aí a gente tem que ter esse cuidado, ok? Tá? Caso 14. Etelvina foi submetida a uma cirurgia particular. Ao realizar o pagamento, se assustou com o valor cobrado. Quando ela questionou o setor de cobrança, foi informada que o valor que o Dr. Ricardo passou era apenas da parte médica, só do honorário dele. Não incluía a parte hospitalar. Gente, isso é muito complicado, tá? Orçamento tem que ser dado para o paciente detalhadamente. O paciente, hoje em dia a gente sabe que a realidade, né, do paciente particular, às vezes é um paciente que ele não tem dinheiro nem para pagar um plano de saúde, tá? Então, é um paciente, não é aquele paciente que é super rico, por isso que ele resolve fazer uma cirurgia particular. A maioria dos casos é esse, aquele paciente que não tem dinheiro nem para pagar um plano de saúde. Então, ele vai juntar aquele dinheiro ali para pagar aquela cirurgia, tá? E o Código de Ética fala isso, ó, é vedado ao médico deixar de ajustar previamente com o paciente o custo estimado dos procedimentos. E ele tem que apresentar separadamente os honorários quando outros profissionais participarem.
Então, gente, o ideal é que vocês mostrem, ó, o preço do cirurgião é esse, o preço do auxiliar é esse, o preço do anestesista é esse, o preço da parte hospitalar é esse, tá? Sejam muito claros, entreguem isso por escrito para o paciente, tá? Para evitar esse tipo de situação, ok? Tá? Doutora Viviane foi acionada pela agente comunitária, tá? Pois o senhor Raimundo foi encontrado sem vida em sua cama. O senhor Raimundo era portador de uma coronariopatia, hipertensão arterial e câncer gástrico em estágio terminal, um paciente conhecido do PSF. A médica comunicou que faria DO imediatamente e que não havia essa necessidade dela ir até a casa, já que ela conhecia o seu Raimundo e conhecia todo o histórico muito bem, tá? Gente, é um caso, né, a gente pegando o gancho aí, de morte natural sem assistência médica, ok? Tá? Então, o paciente que foi a óbito em casa, não tem nenhuma suspeita de violência, tá? E esse paciente, ele, por sorte, a médica do PSF tinha um histórico desse paciente conhecido, tá? Mas olha aqui, gente, eu não posso atestar o óbito quando não tenha verificado pessoalmente ou quando não tenha prestado assistência ao paciente. Salvo no último caso, se eu fizer com plantonista, médico substituto, em caso de necrópsia ou verificação médico legal. Então, gente, eu preciso ir lá e olhar o corpo, tá? Eu não posso atestar, eu não sei se eu comentei com vocês, uma aluna minha me ligou um dia desse e falou assim, professora, eu cheguei aqui no PSF hoje, segunda-feira de manhã, e o pessoal aqui, né, me falou que o seu fulano morreu sábado, foi enterrado ontem, e daí eles trouxeram o DO para eu preencher agora. E aí? Eu falei, não tem jeito. Né? O que acontece? Gente, você só pode atestar o óbito se você vê o corpo, pelo amor de Deus, tá? Vejam e examinem esse corpo. Porque se tiver algum sinal de violência, vocês têm que encaminhar para medicina legal, né? Para necrópsia, né? Médico legal. Então, vai lá na casa do seu Raimundo, olha direitinho, de preferência tira a roupa, olha se ele não tem nenhuma lesão externa, não tem nada mesmo, não. Então, ótimo, seu Raimundo morreu mesmo e tal, é o seu Raimundo mesmo, né? Identifica a vítima e faz a declaração, tá? Esse caso aqui, ó, são crianças vítimas de maus tratos por negligência devido a condições precárias de higiene, tá? Pra gente finalizar, né? São os meus, ok? E só para vocês entenderem, eu não posso fazer referência a casos clínicos identificáveis, não posso exibir pacientes ou imagens que os tornem reconhecíveis, tá? Nem anúncios profissionais, entra aqui o antes e depois também, né? Ou na divulgação de assuntos médicos em meios de comunicação em geral, mesmo que o meu paciente autorize, tá? Então, por isso que a gente põe as tarjas nos olhos, por isso que a gente dá preferência, a gente só coloca mesmo o rosto, né? Quando a gente quer mostrar alguma coisa ali e tentando esconder algumas partes. Ah, mas o paciente autorizou, tá? O que acontece? O código de ética fala que não pode, tá? Se alguém te denunciar, se alguém te denunciar, se alguém, né, falar alguma coisa, deu problema, entendeu? Tá? Às vezes as mães, né, elas tiram às vezes foto com a gente e aí coloca a foto junto com a criança. Ainda assim não poderia. Se você for ler ao pé da letra aqui, ó, tá vendo? Exibir pacientes ou imagens que os tornem reconhecíveis em anúncios profissionais. Ah, tá, mas a minha rede social, ela não é profissional. A minha rede social, ela é pessoal. Ok. Talvez eu tenha uma lacuna aí para poder colocar alguma foto com o paciente, tá? Mas é um assunto complicado e o ideal é que não seja feito, ok? Pra gente fechar aqui, gente, olha aqui. Para exercer a medicina com honra e dignidade, o médico deve ter boas condições de trabalho e ser remunerado de forma justa, ok? Tá? O médico não pode, em nenhuma circunstância ou sob nenhum pretexto, renunciar à sua liberdade profissional, tá? Nem permitir quaisquer restrições ou imposições que possam prejudicar a eficiência e a correção do seu trabalho. Então, gente, nós temos que prezar pelo nosso trabalho, nós temos que prezar por condições boas, tá? Agora, a boa condição de trabalho minha pode não ser a mesma que a sua, tá? A remuneração justa minha pode não ser a mesma que a sua. Só que é o seguinte, se você acha que não está em boas condições de trabalho e se você acha que não está sendo remunerado de forma justa, peça demissão e vá trabalhar em outro lugar, tá? Não fique em um lugar insatisfeito, tá? Não fique em um lugar insatisfeito e tentando, às vezes, fazendo a medicina de qualquer jeito.
não tratando o seu paciente bem, usando como desculpa que você não tem boas condições ou não está sendo remunerado de forma justa, tá? E não renuncie à liberdade profissional de vocês nunca. Não se vendam para laboratórios, para próteses, para órteses, para política, para religião, para ambições de chefia, tá, gente? Por favor, tá? É isso, tá? É que eu tinha para falar para vocês, entendeu? Em relação. Vou encerrar aqui, tá bom? Para a gente abrir para mais algumas dúvidas, alguma coisa que vocês tiverem que questionar. Mas sempre lembra que vai ter um anjinho de um lado, né? E um capetinha do outro. Espero que vocês não escutem nenhum nem outro. Espero que vocês escutem a ética e a moral de vocês e sempre façam aquilo ali que vocês acreditam, tá bom? Me conta aí, peraí, o que você perguntou aqui? A que tipo de processo o médico responde nesse caso? Já que são normas e não leis, né? Você fala quando está infringindo o Código de Ética Médica, é isso que você me perguntou? Cadê a Nicola? Foi embora? Desistiu?